Feliciano, você disse, não é, que são poucas pessoas comparadas às que são a seu favor que discordam. É uma minoria barulhenta. Mas eu vou colocar no ar agora uma pergunta do ator Marcos Caruso, e ele não está representando a classe artística, ele está falando por si. Sim. Mas você bem sabe que a classe artística brasileira quase que pensa isso que ele vai falar e lhe perguntar. Pode botar, Leandro, por favor, o Marcos Caruso. Deputado, eu tenho uma dúvida sincera, verdadeira, e a pergunta é com todo respeito à sua pessoa física, né? de homem, de cidadão, com todo respeito. Como é que se sente um ser humano, seja ele, não importa que seja deputado, como é que se sente um ser humano que está num lugar onde milhões de brasileiros não querem que ele esteja? Bom, primeiro, Marcos Caruso, né? Marcos Caruso. Grande artista, mandar aqui meu abraço a ele. Fico emocionado de saber de pessoas da tarimba dele falando de mim. Só que eu queria aqui desconstruir o que ele falou. Ele disse milhões. Até agora, eu não vi 5 mil desses. Mas não há uma pesquisa, deputado, para confrontar números. A pesquisa feita de outro lado, porque eu estou dizendo que eu represento a família, eu ando pelo país inteiro. Eu tenho uma agenda muito concorrida, paro em aeroporto. O número de pessoas que hoje me apoiam é infinitamente maior. A diferença é que os que me apoiam são silenciosos. E explico por que são silenciosos. São pais de família que trabalham 24 horas por dia, não tem tempo para ir para uma manifestação ou para uma passeata. Me mostre nessas passeatas, nessas manifestações, Amaury, um chefe de família. Me mostre um. Não tem. São meninos, alguns são ativistas, e eu quero aqui até, inclusive, aproveitar a sua audiência para dizer que o problema não são os gays comigo, o problema são os ativistas. Qual a diferença, pastor? Ativista ganha para isso. Ativista tem ONGs por trás deles, ONGs brasileiras, ONGs americanas, recebem e muito bem para fazer esse estardalhaço todo. Agora, Feliciano, você não declarou que os católicos adoram Satanás? Não, nunca disse isso. E que os católicos têm o corpo entregue à prostituição? Nunca disse isso. Você falou no Papa Francisco no começo da Pois entrevista? Isso você nunca falou? Eu nunca disse isso. Pelo contrário, eu fui coroinha da Igreja Católica. As pessoas estão buscando aí, de uma forma, me incriminar, como me pegaram para Cristo. Essa é a verdade. Você nunca disse isso? Estão pegando vídeos meus ditos há 15, 20. Você sabe que um homem, há 10 anos atrás e 10 anos depois, muda-se muita coisa. Possa ser que, por exemplo, existem várias maneiras de dizer uma verdade. No princípio, quando eu era menino, o apóstolo Paulo dizia isso. Quando eu era menino, eu falava como menino. Agora que sou homem, falo como homem. Quando menino, às vezes eu ter falado alguma coisa pesada, que hoje, com a maturidade que tenho, falaria a mesma coisa, mas de outra forma. Mas essas acusações são infundadas. Isso você não disse, então? Não disse, jamais diria isso. Minha mãe é católica. A comunidade católica, quando leu isso, mas como o Marcos Feliciano disse, que os católicos adoram Satanás, Satanás é o diabo. Isso é mentira, uma mentira deslavada, nunca disse isso. E também nunca disse que é contra a legalização da profissão de prostituta. Isso eu sou contra. Sou contra a legalização da prostituição, porque prostituição não é profissão. Isso não é profissão. Embora fizeram disso uma profissão, o mundo todo, em todo o quadrante desse planeta Terra, isso é tido como um ato de imoralidade, é tido como um ato pernicioso, é tido como um ato que não é normal. Transformar a prostituição em uma profissão, isso é um descaso com uma sociedade como a nossa brasileira, que tem 90% deles como cristãos, praticantes ou não. Imagine, eu como pai tenho 3 filhas, a minha filha fala, papai, eu escolhi minha profissão, eu vou ser prostituta, porque eu vou ter carteira assinada, vou ter direito a fundo de garantia, vou poder até me aposentar. Não, não é bem assim, não, né, mas Feliciano? É claro que isso é profissão. Não é bem assim. Não, as pessoas querem profissão para quê? Para terem direito. Enquanto o mundo possa existir. Sempre existiu. Desde que o mundo é melhor ordenar do que deixar desandar. Se for assim, tem criminosos que são assassinos que fizeram disso a profissão. Vamos profissionalizar os assassinos também. Vamos profissionalizar um monte de outras coisas que existem erradas. Não, nós não podemos tocar na pureza de uma sociedade. A família, Amaury, ela é antes da sociedade. A família existe antes do Estado. Então, a família é a célula máter de toda a existência humana. Quando você fere a família, quando você induz a família ao erro, você está colocando em xeque o futuro de uma nação inteira. Então, por favor, vamos respeitar a família. A minha luta dentro de Brasília é pela família. E sempre foi.
A família de forma tradicional. Muitas vezes as moças que são induzidas à prostituição não tiveram a base de uma família, não tiveram a sorte de ter a base de uma família. Então estamos entrando num assunto interessantíssimo. Então cabe ao Estado garantir o direito da família. Cabe ao Estado dar uma vida social de forma que a família possa criar os seus filhos. É bíblico. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer ela não se desviará dele. E no Brasil, bíblico e utópico. Não, mais ou menos. Nisso eu tenho quase que concordar com você. Existe sim um Brasil que precisa ser descoberto ainda. Existe um Brasil que é renegado. Mas nós temos de tudo para crescer. Nós temos uma nação linda, um povo ordeiro, um povo plural. Dá para se trabalhar nesse país. O que estão fazendo comigo agora é criar uma celeuma na sociedade como nunca antes teve. Perseguição religiosa, jogar gays contra religiosos e coisas mais. A mídia deveria ser um pouco mais responsável nesse sentido. Feliciano, você declarou no Twitter uma coisa que nos incomodou bastante, que os africanos são amaldiçoados. E repetiu numa entrevista que africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Então, vamos lá. A primeira citação aí é mentira. Eu nunca disse que africanos são amaldiçoados. A segunda citação... Mas de onde as pessoas tiram isso? As pessoas inventam, criam. Tem um Facebook, uma página no Face, com minha foto e 150 frases ditas como fossem minha. Uma dessas frases, não sei se posso citar aqui, Xuxa Meneghel usou dizendo que eu era um monstro, porque eu disse que criancinhas aidéticas, negros e mais não sei quem, não tinham alma. Eu nunca disse isso. Pensaram isso de uma página fake da internet. Já acionamos a justiça, mas como é que você cuida? Por que ela falou isso mesmo? Porque ela leu, mandaram para ela uma frase, e na frase dita, entre aspas, como se fosse minha, onde eu disse que crianças aidéticas e negros não tinham alma. Eu nunca disse isso. Nunca. Sobre negros, a única frase que eu citei foi essa, que os negros, os africanos, descendiam de um ancestral amaldiçoado. Não disse que os africanos eram amaldiçoados, eu disse que o ancestral deles havia sido amaldiçoado. Mas não diminuiu a ofensa. Não, mas não é ofensa, eu estava dando um ensinamento bíblico. Eu estava dando um ensinamento sobre posições de emancipação dos continentes. Estava me perguntando como foi a formação dos continentes. Porque, como eu creio na Bíblia, eu creio em Noé, eu creio que Noé colocou um povo dentro da arca, eu creio que os que saíram de dentro da arca são os pais da civilização que hoje nós temos. Eu estava dando um ensinamento. Pessoas maldosas, ativistas gays, pegaram esta frase numa época que estava tendo uma outra polêmica, que era com outro deputado, Jair Bolsonaro, que ele havia feito um comentário sobre a Preta Gil. Na época, foi um negócio desse. E como deu deputado, e ele sabendo que a minha luta dentro de Brasília era pela família, e divergimos nesses assuntos, pegaram essa frase, juntaram com o Jair, e virou essa celeuma toda. Não sou racista. Eu tenho, para você ver, olha a incoerência, eu ajudei a sustentar durante anos missionários no continente africano. Estive no continente africano. Sou querido em Angola. Se você chegar em Angola, na comunidade evangélica, que é muito grande, todo angolano tem um DVD de mensagem meu. Então, isso aí é inverdade, são mentiras. Eu não tive oportunidade de poder me explicar. Aliás, ao amigo, aos que me conhecem, eu não preciso explicar. Aos inimigos, não adianta explicar. Porque toda vez que eu tento explicar, eles vêm e me martelam. Imagine que desses quase 50 dias, toda vez que abre uma matéria sobre mim no jornal, está lá, deputado acusado de racismo e homofobia. Sempre isso, batendo nessa tecla. Reinaldo Azevedo falou sobre isso. Alexandre Garcia falou sobre isso. Falou, por que toda vez que citam um deputado, citam essa história? Isso é para trazer à tona, para as pessoas não esquecerem e fazerem maldade contra mim.